Geração ESG, com Camila Matana, o podcast para gerações de A a Z. Estamos aqui hoje para mais um episódio da Geração ESG. Hoje eu estou aqui com alguém muito especial, eu fico feliz de você estar me recebendo aqui de novo. É muito importante as empresas abrirem as portas. A gente sabe que por vários motivos não é possível ainda a gente acessar o dia a dia de muitas operações, mas eu agradeço você ter aberto aqui esse momento. E eu estou com o Fábio da Brasil Reverso, uma empresa que tem uma característica muito forte hoje, o pioneirismo de reciclagem de eletroeletrônico. Eu sou fã, sou suspeita a falar porque eu admiro muito. E seja bem-vindo, Fábio. Eu gostaria que você falasse já nessa sua apresentação quem é a Brasil Reverso nesse universo da reciclagem, especificamente falando da reciclagem de eletroeletrônico. Então, bem-vindo, fica à vontade. Isso, obrigado, Camila. Obrigado. Camila, já fazem 3 anos que nós nos conhecemos, já fez parte aqui do time, conheceu bastante sobre reciclagem de eletrônico e só venho complementar o que você já sabe hoje, né? Brasil Reverso, é interessante quando você fala que a Brasil Reverso ela é no pioneirismo. Nós estamos completando 10 anos esse ano. No final do ano estamos completando 10 anos. Aí fala, poxa, mas como é que a Brasil Reverso é pioneira em algo que só tem 10 anos, né? É que o seu Antônio, que é o meu sócio aqui na Brasil Reverso, junto com o Augusto, nós somos em 3, foi um dos precursores da manufatura reversa no Brasil, lá na época da Oxio, na década de 90. E aí, depois da venda da Oxio, ele ficou fora do mercado. Nós nos reunimos depois de 5 anos que ele ficou fora do mercado, decidimos montar o Brasil Reverso e começamos do zero. O mercado tinha mudado completamente, né? Na época do seu Antônio, os fabricantes contratavam a Oxio, pagavam um valor quilo para que fosse dada a destinação correta dos produtos. E principalmente o que eles buscavam era a descaracterização do produto, para evitar que partes e peças caíssem no mercado, ou até que a peça inteira caísse no mercado. Às vezes por um erro de fabricação, alguma coisa, um protótipo. Eles eram pagos um valor quilo para fazer aquilo. E quando a gente nos reuniu, eu falei, poxa, vai ser fácil. Eles tinham os maiores fabricantes do Brasil com eles no contrato. E eu, como comercial, venho da área comercial, falei, olha, é simplesmente pegar os cartõezinhos deles e entrar em contato. E tinha mudado muita coisa. Os grandes players do mercado, os CEOs do mercado tinham mudado, o seu Antônio já não conhecia mais. O mercado tinha mudado, o pessoal começou a criar alguns recicladores que se diziam recicladores, mas que compravam os produtos por quilo. Então, foi um momento meio complicado até a gente chegar até onde chegou, fomos entendendo o mercado e estamos aí. A nossa missão é ser referência, né? Ser referência como reciclador no Brasil. Só para a gente explanar um pouquinho, a Brasil Reverso, ela é uma empresa com foco hoje no B2B, certo? Naquela época era voltado para o B2B. Quando nós criamos a Brasil Reverso, ela é e também é voltada para o B2B, voltada para o fabricante. Então o fabricante ele precisa fazer a destinação de alguns subprodutos gerados na fabricação, ou alguns produtos que deram problema na fabricação, ou então na parte de impressoras, aquelas empresas que precisam destinar os cartuchos de toner, que são responsáveis pelo cartucho de toner. Então nós temos essa veia B2B. Né? E aí foi-se criado o decreto 10.240 de 2020, que veio instituir a logística reversa dos produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e seu fim de vida. Com esse divino decreto, aí nós
não só nós, mas o mercado virou uma chave. Opa, nós precisamos então agora servir os fabricantes, importadores, distribuidores, magazines, todos aqueles que estão presentes no Programa Nacional de Resíduo Sólido, né? Na cadeia, como se diz, de responsabilidade solidária. Compartilhada, exatamente isso, a palavra que eu buscava, compartilhada, para que eles possam obter a meta que o decreto foi dado a eles. Né? Então, nós começamos a criar outras situações para que esse descartável de uso doméstico viesse até nós. Então, nós estamos focados, nós temos hoje 2 campos, o B2B, que são empresas que nos procuram, principalmente com a pegada ESG, onde eles querem fazer a destinação correta, e temos também a pegada B2B, onde nós arrecadamos com condomínios, com cooperativas, com ações, produtos no seu final de vida, de uso doméstico no seu final de vida, que eles têm que ser processados, e essa massa processada vai auxiliar e ajudar os fabricantes com a meta que o decreto impôs a eles. Legal. Então, basicamente tem solução para os dois lados. Por que a gente está aqui hoje? Porque, de cara, eu considero a Brasil Reverso um dos maiores cases de sucesso de reciclagem de eletroeletrônico. Ela já é constituída, cada vez mais cresce nesse segmento, nesse movimento ESG. Ela já faz isso desde a hora que ela foi inscrita naquele CNPJ ali de 10 anos, mas ela já existia desde antes. A gente sabe que a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010. Você fala que vocês estão completando seus 10 anos de constituição nesta empresa, e desde 2010 muitos marcos vieram acontecendo para que também motivassem vocês a terem esse negócio cujo o objetivo é ser uma empresa que visa lucro, né? Só fazendo essa diferenciação, porque ainda algumas pessoas me perguntaram, talvez pelo nome, se vocês eram uma instituição ou uma gestora. Não, a Brasil Reverso é uma empresa privada e ela visa atender o B2C e o B2B. Só para a gente entender um pouco mais, Fábio, a questão da prática, da teoria, existem esses marcos cruciais, né, principalmente 2020, com a vinda do decreto, que institui metas já de reciclagem. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você tem, como você avalia esse cenário da reciclagem, especificamente falando dos eletroeletrônicos, que é o objetivo aqui hoje, em relação a marcos, metas e como que é a prática no dia a dia aqui, porque você é a ponta que faz acontecer. A empresa, ela cria um projeto de reciclagem, né? Tudo isso para a gente falar de moldes de economia circular, né? Por isso que é o principal, na verdade, o principal objetivo da Brasil Reverso é trabalhar nos moldes da economia circular. Então, como você avalia o cenário? As metas foram batidas, são possíveis de ser batidas, visto a sua produção, vamos assim falar, porque vocês são, né, uma indústria com uma linha de produção igual uma outra empresa. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Nós somos uma indústria de mineração urbana. Eu ia falar. A gente minera dentro dos resíduos eletrônicos todos os subprodutos e novas matérias-primas que nós podemos reinserir na cadeia produtiva sem agredir o meio ambiente. O marco de tudo foi o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, né, que instituiu as normas para qualquer tipo de resíduo, entre eles o eletroeletrônico. Passaram-se alguns anos e aí houve o acordo setorial, né, onde os fabricantes se reuniram, fizeram um acordo de que maneira eles iam tratar esse resíduo sólido, e aí veio o decreto instituindo, olha, então vai ser o seguinte, logística reversa,
o fabricante, para que ele tenha a licença de operação para fabricar os seus produtos, eles precisam ter uma logística reversa instituída. De que maneira? Seja ela feita de maneira individual ou coletiva. Na maneira coletiva, eles têm que se associar a uma entidade gestora sem fins lucrativos, onde ela vai fazer todo o planejamento de logística reversa desses produtos. E onde entra o Brasil Reverso. Às vezes tem muita confusão da nomenclatura logística reversa com manufatura reversa. Nós somos uma empresa recicladora de manufatura reversa. A logística é a empresa que vai pegar os caminhões, vai passar de ponto a ponto, nos pontos de entrega voluntária. O ponto de entrega voluntária é onde o cidadão comum que usou os produtos dentro da sua casa vai descartar os produtos. Então, essa empresa de logística ela vai passar de PEV em PEV recolhendo esses produtos, vai consolidar. Ou a Brasil Reverso vai buscar vai coletar esses produtos num ponto consolidado, ou eles vão trazer aqui para nós. E aonde vai nascer vamos dizer assim, o resultado final da operação? É aqui dentro. Se a gente não processar o produto, a gente não tem como subir os documentos no sistema ou da entidade logística ou do fabricante que está fazendo essa logística reversa de maneira individual para comprovar para a CETESB que foi feito esse trabalho. Então nós somos a ponta, nós recicladores, não só Brasil Reverso, mas recicladores, que existem bons grandes players no mercado, idôneos e que fazem o trabalho. Isso é muito importante a gente frisar, porque existem recicladores e recicladores. Os recicladores que têm as licenças ambientais. Dispensa de licença não é licença ambiental, não é uma licença que você pode manipular o produto. Que tem as ISOs. Então hoje nós estamos com a ISO 14001, a 45001 e estamos para certificar R2, que é a certificação internacional. Isso faz muita diferença. E quando você tem todas essas certificações, ela custa no dia a dia da empresa. E quando custa, você tem um custo maior. Ou seja, quando você vai passar por um processo de homologação junto a uma entidade gestora ou junto a qualquer fabricante, você está munido de documentos que mostram para eles que a empresa que vai prestar esse serviço tem toda a qualificação e todas as documentações. Então, pensando nesse cenário, a gente nunca parou de investir, sempre reinvestindo. No ano passado nós importamos um maquinário da Itália, e junto com uma tecnologia brasileira, a gente acabou adquirindo um produto, adquirindo um maquinário estritamente para trabalhar com os resíduos provenientes do uso doméstico. Legal. Foi instalado agora, está em fase de teste e eu acho que agora, semana que vem, a gente já vai começar a produzir. Então essa é a ponta. Brasil Reverso e os recicladores é a ponta fundamental para que a logística reversa aconteça. Fábio, é importante você falar o que vocês chamam de manufatura. Por que a manufatura? Da onde vem a origem dessa palavra? Segundo o seu Antônio, foi o seu Giuseppe D'Amato que inventou a nomenclatura, porque na verdade, na época, a gente se fala em manufatura é quando você fabrica, e a manufatura reversa é o desfabrico. A gente até falava em fabrico reverso. Legal. Mas a nomenclatura é uma nomenclatura que está no mercado e é muito mais fácil de explicar. Simplesmente consiste na desmontagem em série de produtos, dos quais nós vamos separar a resina plástica, os metais ferrosos e não ferrosos e as placas de circuito impresso. Aqui dentro da Brasil Reverso, a gente herdou lá da época do seu Giuseppe a tratativa com a resina plástica. O plástico pode ser vilão para muitas e muitas pessoas, mas para nós ele é fundamental. A gente consegue separar os plásticos por tipo, por cor,
fazemos a limpeza dele para que ele tenha um maior grau de pureza possível. Por isso precisa na manufatura reversa, na mão do ser humano. Além da gente estar dando emprego, a gente consegue... A resina plástica, se não for limpa manualmente, ela não tem o seu grau de pureza específico para que ele seja injetado novamente. E ela perde eficiência. Perde eficiência. E o plástico, eu acho que ele pode ser reciclado 3 vezes só. Não mais que isso. Diferente do papelão, acho que são 7 vezes. O vidro infinito, ferro infinito. Mas o plástico não. O plástico ele perde a pureza e ele não consegue mais ser reciclado. Então o que nós fazemos aqui é o processo de manufatura reversa, procurando um maior grau de pureza possível. Então, e há quem diga que essa resina que vocês produzem, ela é pura, muito boa. Ela é pura e ela é disputada. Tanto é que nós fizemos o projeto junto com a GetNet do ProS Sustentável. Esse é um case, né? Exato. A gente pode falar aqui. A gente consegue um maior grau de pureza no plástico e você consegue injetar uma nova carenagem. Então, isso é um processo que foi desenvolvido aqui dentro e que eles, logicamente, junto com o fabricante deles, que fez análise do plástico e deu o ok. E é 100% o plástico reciclado nas maquininhas? Eles, não sei se eles usam 100%, mas eu sei que é uma porcentagem exatamente por causa da rigidez. Bacana. Eles têm que achar um ponto ali de equilíbrio disso daí. Isso já foi uma solução que vocês ofereceram Sim, para a GetNet. E não só depois dela, veio outras empresas de máquina de cartão que nos procurando para fazer a mesma coisa. Que bacana. Então você já serviu de exemplo. Para ela e para outras empresas também que estão querendo fazer esse tipo de coisa. E aí entra o ecodesign, certo? Ecodesign. O ecodesign foi muito importante. E quando nós recebemos as máquinas, elas estavam cheias de adesivo. Nossa. Cheio de adesivo. Então tinha lá o adesivo na lateral da marca da empresa, dos botõezinhos. Aí a gente mostrou para eles, olha, vamos mudar esse design, vamos fazer de que maneira que não gere adesivo, porque o adesivo não é reciclado. O adesivo tem que ser destinado para coprocessamento. E aí, quando eles vieram apresentar para nós a máquina nova, ela estava com as especificações estampadas. Só de um ladinho. Estampada, estava estampada. Então, ou seja, não tem mais geração de um outro tipo de resíduo. Então, hoje nós podemos dizer que praticamente 99% desta nova máquina ela pode ser reciclada. Nossa. Bom, esse é o capítulo 1 da Brasil Reverso, porque provavelmente teria muita coisa pra gente falar e o 2 seria a nossa visita lá dentro, né, Pá? Vamos lá. Porque eu preciso falar e compartilhar o que a mão na massa aqui do dia a dia é incrível. Vocês não têm ideia o que acontece lá dentro. Então no dia a dia uma desmontagem, uma separação, uma limpeza e assim... Eu tive a oportunidade de ver esse dia a dia um pouco, é incrível o trabalho de vocês, é muito limpo, é tudo muito seguro e o mais importante, né, Fábio, é tudo rastreável. Sim. Então, acho que é legal você falar um pouco do dia a dia da Brasil Reverso. Então, chegou um lote de material para descarte. O que acontece com esse material quando ele entra aqui dentro? Quando você falou em rastreabilidade, é esse processo todo. Desde o momento que o cliente ele nos liga solicitando uma coleta, a gente já aciona o nosso setor de logística, ele já faz um levantamento do tipo do produto, de qual carga ele vai precisar utilizar, de qual caminhão da nossa frota vai precisar usar. Já faz o agendamento com o cliente e faz a coleta. No ato da coleta a gente já lacra o caminhão e esse lacre vai fazer parte do laudo que nós vamos enviar para ele. Ele vem para cá, ele é rompido o lacre, a gente pesa os produtos e confere os produtos de acordo com o romaneio de coleta. Assim que ele é pesado e ele é conferido, ele vai para a nossa linha de triagem, ele é feita a triagem por tipo, porque o fabricante tem vários tipos de produtos. Ele é separado por tipo e assim que ele é separado por tipo ele vai para a área de armazenamento aguardando o momento dele entrar na área de manufatura reversa.
Quando ele entra na área de manufatura reversa, ele começa a fazer a desmontagem e a separação dos produtos. Mais uma vez, a resina plástica, o metal ferroso, não ferroso, placa de circuito impresso e os subprodutos que não são passíveis de reciclagem. Que são menos de... Vamos colocar 5%. Tá. Né? 5% do que entra ainda pode ser que ocorra de não ser possível de reciclagem, tem que ser feita uma destinação, coprocessamento, para que. Mas se você for ver em coprocessamento, ainda ele gera energia térmica. Vocês né? ainda mandam depois para um processo que vai acho que se você for pensar que ele gera energia térmica e vocês são resíduo zero. E essas empresas que fazem esse trabalho têm seus filtros para poder jogar na atmosfera. Não, com certeza. Não jogar na atmosfera CO2, né? Eu creio que o ciclo ele é completo. Então a gente faz todo esse processo, fotografa todo o processo e aí a gente passa para a rastreabilidade do cliente. Para onde foi a resina plástica? Para onde foi o material ferroso, não ferroso, e para onde foi o resíduo que teve que ser. Isso vira tudo matéria-prima. Sim, matéria-prima que a gente evita que seja retirada da natureza. Todo esse processo rastreável. E esse mesmo rastreabilidade é a rastreabilidade que precisa ser colocada no sistema da entidade gestora ou do fabricante quando é de uso doméstico. Então assim, não muda muita coisa do B2B e do B2C. O que muda são determinados tipos de tratamento que nós vamos ter com o subproduto. Simplesmente isso. Isso é muito interessante. O que você está falando, isso 5% ainda do que não é aproveitado, gente, é porque existiu um design desse produto. Sim, às vezes por exemplo, a tela de um televisor, de um celular, do próprio POS, ele tem cristal líquido, a gente não consegue. Aqueles adesivos, aquelas pinturas. Não consegue fazer a reciclagem disso, Sim. Infelizmente não tem como, mas de acordo com a tecnologia for mudando, a gente vai conseguir, como você mesmo diz, o ecodesign, a gente vai conseguir objetivar essa reciclagem. Exato. E as metas? Conta pra gente quais são as metas e o que você tem a dizer sobre 2022. Elas foram batidas, você consegue ter esse número, vocês fazem parte, né, da construção desse número? Nós tivemos uma reunião recente com a entidade gestora e ela bateu a meta, né, no ano passado. O que é a meta, né? Exato. Quem que tem que bater a meta? O que é a meta, né? O que é a meta? A meta de reciclagem de resíduo eletroeletrônico proveniente do uso doméstico em seu final de vida. Né? Os fabricantes, com o decreto 10.240 de 2020, os fabricantes eles são obrigados a instituir a logística reversa. Para que eles possam ter a licença de operação. E eu perguntei, mas tem fabricante que não está recebendo a licença? Ele falou, tem. Tem fabricante que não está recebendo a licença de operação porque não tem o sistema de logística reversa instituído. E aí eles estão correndo atrás. Ou eles ligam para nós, olha, eu preciso fazer a logística reversa. Não, nós não somos um gestor. Você não pode receber ele imediatamente. Eles têm que cumprir várias metas. Né? Então, uma das metas do decreto é a instalação dos PEBs, dos pontos de entrega voluntária, ao longo do Brasil. Tem alguns estados que têm mais PEBs a serem instalados e outros que têm menos. Na verdade, ele tem que ter um plano. Tem que ter um plano de logística reversa. O plano tem que ser aprovado pelo órgão ou... Eu creio que sim, né? Essa parte de aprovação a gente acaba não se aprofundando. Sim. Mas eu creio que sim. Você tem que apresentar para não você sair ter, olha, eu vou fazer desta maneira. Sim. Né? Eu vou coletar assim, eu vou fazer a logística assado e vou passar para um reciclador. Então, foi instituído metas de reciclagem, que em 2021 foi 1% da massa produzida, em 2022 3% e agora em 2023 6%. 24, 12, 25, 17. Essas são as metas de massa reciclada de cada fabricante. Aquele fabricante que produziu
o produto para uso doméstico, né? Então aquele fabricante que fabrica para uso comercial, ele não entra nessa logística, nessa meta, nessa obrigação. Fabricou para uso doméstico, aquilo que foi para uso doméstico tem que voltar outros produtos para que seja reciclado. Metas. O que nós ficamos sabendo e estamos sabendo pelos contatos que estamos recebendo de alguns fabricantes, que alguns fabricantes não conseguiram bater a meta. Estão procurando outras alternativas, né, de conquistar esta meta, que a meta vem crescendo. E se você for pensar perto do que outros países têm, principalmente alguns países europeus, a meta deles gira em torno de 40% a 50%. Nós estamos falando em 1%. Eu falei com um gerente de uma gestora, ele falou assim, Fábio, 1% é quase zero. Como é que eu vou reclamar de 1%? Eu não posso reclamar disso. Eu tenho que aceitar e fazer o trabalho. O problema maior, Camilo, nós temos muito resíduo para voltar. Muito. O problema é conscientizar a população. A população saber como descartar, como fazer, onde descartar. Criar situações que ela tenha esse interesse. Que é o que o próprio Fabrício Soler comentou, falou, a gente tem que criar situações para que a pessoa que vai descartar esse produto tenha o interesse de levantar, percorrer, sei lá, 5 km até chegar num magazine que tem o PEV ali e descartar. Exatamente. Mas não é todo mundo que tem essa consciência. Então, assim, foi batido, o ano passado foi batido por algumas gestoras, outras não, justamente pelo volume de cada fabricante. Você imagina o fabricante. Quem estão sofrendo agora são os fabricantes de linha branca. Geladeira, eu casei em 2006. Eu tenho uma geladeira lá que eu ganhei de casamento. Comprei outra, mas eu tenho aquela. Provavelmente quando não servir mais para mim, uma outra pessoa serve. Que aí nós vamos entrar no assunto da economia circular. Exato. Então você imagina, o ciclo de vida desse produto é muito maior, muito grande. Então para que eles possam restituir tudo isso... Alguém tem que pagar a conta, não é? E tem que descartar. Tem que descartar. Eu vi uma frase recentemente, a Yamara Balan, ela comentou, olha, essa frase é minha. Eu falei, então eu já sei quem é o autor da frase e eu vou dar o crédito para ela, né? A massa reciclada, ela vai, segundo a Mara, do fone de ouvido à geladeira. Então não interessa para o fabricante qual tipo. O fabricante de linha branca, ele tem que trazer o resíduo eletroeletrônico, seja ele um fone de ouvido, seja ele uma geladeira. Então ele tem que criar condições para que ele arrecade esse tipo de resíduo. E o que pega é que o nosso país é enorme, a logística dela é cara, e a gente tem que conscientizar a população para que seja descartado de maneira correta. Nós estamos investindo nas crianças. O Brasil Reverso agora acabou de contratar uma empresa que nós vamos fazer um desenho animado de 3 minutos para conscientizar as crianças nas escolas de como ela deve descartar. E a ideia é que as crianças passem isso para os pais. Né? Eu tenho 3 filhos e meus filhos, quando aprendem alguma coisa na escola, ele vem falar para mim, para minha esposa. É intuitivo deles. Exato, e eles passam a fazer. Eles passam. Quando a professora fala alguma coisa para eles passam a fazer. Tá falado. É aquilo, a professora me passou. Será que ela sabe o que tem que fazer? Então é essa a ideia. A gente está cadeia. Investindo em escolas justamente para ajudar as entidades gestoras para que a gente consiga arrecadar. Legal. E ele sabe, mas eu tô com uma TV no carro, porque isso que ele falou é verdade. Criar mecanismos. Hoje eu acordei e tenho uma TV para descartar. Aonde eu levo?
E isso que a gente está falando do estado de São Paulo, né, Fábio? Isso que você está falando. E lá, mas em outras regiões mais distantes, mais periféricas, como é que faz? Se sinceramente, eu liguei para ele e falei, com 2 TV, onde a gente descarta? Por quê? Não teve seu próprio concerto, e aí estou falando disso para quê? Eu tenho a consciência, porque eu já tenho a consciência, ele está falando de conscientização, eu tenho a consciência, inclusive estudei e estudo sobre isso, mas eu não tenho o meio tão explícito assim de onde eu deveria. Convenhamos que eu bati na fabricante da empresa e falei que eu gostaria de deixar essa TV lá com eles, e eles falaram que eu tinha que levar ela para casa, e eu vou falar, eles não me deram outra alternativa. Qual seria a alternativa? Eu tentei passar para minha vizinha, é muito cultural nosso, você quer uma TV? Ela até falou, olha, eu posso tentar arrumar, só que é desleal eu fazer isso, porque senão ela não serve para mim, ela não vai servir para ela, tá? E aí, pensando nessa fala, eu preciso comentar que existem soluções, e aqui estamos na frente de mais uma solução, onde a Brasil Reverso também tem uma outra estratégia de atuação, que é a Brasil Reverso Soluções, onde ela tenta cada vez mais fortalecer o pós-consumo. Porque o que é final de vida, né, Fábio? Para um equipamento, para determinada situação, pode não ser o final da vida dele para outra situação. Então, o que é isso? É reuso. Exato. É economia circular. Economia circular. Prolongando o uso. Aumentando o ciclo de vida. Que é o mais rápido, seria, né? Pelos estudos que eu tenho acompanhado, o reuso, ele ainda seria uma das alternativas mais rápidas como solução, porém, talvez a um curto prazo. Aí tem 2 impactos, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas quando nós começamos a Brasil Reverso, como eu disse lá no começo, que a gente entendeu que o mercado já não estava pagando para fazer a destinação, eles estavam fazendo uma negociação. Né? Uhum. Então, olha, quanto você me vai pagar pelo resíduo? Porque eles sabiam que tinha um valor agregado, só que tem resíduos que não tem. Tem resíduos que, por exemplo, cartucho de toner, a gente tem que receber para fazer o trabalho. Né? Não tem como, a não ser que ele for destinado para reuso. Mas o fabricante não quer que seja destinado a reuso. Porque onde está o lucro dele? O lucro dele está na venda do cartucho. Destruição e reciclagem. Né? Para que eles possam estar sempre suprindo, vendendo esses suprimentos. Só que a gente chegou no mercado e começamos a entender, falou, olha, eu não quero vender a preço de sucata isso aqui, porque isso aqui é um ativo para nós. Isso aqui eu comprei, paguei caro e ele tem condições de uso. E nós começamos a falar, não, então infelizmente eu não posso participar da sua concorrência porque eu não tenho essa expertise. Sim. Nós não temos esse foco. Porém, cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, começou a se falar muito na economia circular, né? Ou seja, o produto ele é extraído da natureza, né? A matéria-prima é extraída da natureza, ele é fabricado, ele tem o seu ciclo de vida. Para determinada pessoa, esse ciclo de vida, essa tecnologia acabou, ela precisa de uma tecnologia melhor, mas para outra não. Aí ela aumenta o ciclo de vida desse produto, passa para uma outra pessoa. É o exemplo da geladeira. Sim. Né? Sim. Que quando não servir mais para mim, mas serve para outra pessoa e ela está funcionando. Vamos descartar agora para quê? Né? E depois que ela esgotou o ciclo de vida dela, é que ela vai vir para o Brasil Reverso Gerenciamento fazer reciclagem e vai subir como massa reciclada para os fabricantes. Pensando nisso, a gente criou a Brasil Reverso Soluções. Então nós temos 2 comerciais aqui dentro, o que vai buscar a reciclagem e aqueles que nos buscam querendo vender ativos. Olha, Fábio, eu tenho aqui 1000 computadores, eu quero vendê-los. Porque eles ainda
ter características de... Funcionam, celulares, enfim, qualquer tipo de eletroeletrônico, qualquer tipo de produto que você ligue na tomada, que vá bateria, que vá pilha, é um eletroeletrônico. O interruptor de casa, tomada, lâmpada LED é um eletrônico. Né? Uma tomada é um eletrônico. Tudo tem energia. Tudo que passa energia é um eletrônico. Que ele faz parte, se você entrar no decreto 10.240, no anexo, ele tem relacionado uma listagem imensa. Panela elétrica, chapinha, secador de cabelo, batedeira, isso tudo tem que se voltar. E também pode ser prolongado o ciclo de vida. Brinquedo. Como você falou, se você vai passar adiante, passe que ele esteja em condições de uso, né? Porque senão você está só jogando Poxa, você está descartando... Você está só mudando de lugar. Você está descartando com a pessoa, coitada, ela está acabando assumindo para ela, dentro da responsabilidade compartilhada, um problema que é seu, não é dela. Sim. E aí nós criamos a Brasil Reverso Soluções, né, que está indo para 3 anos, onde a gente compra ativos. Essas empresas que vendiam, mas queriam a certificação, falaram, então vamos fazer o seguinte. Legal. Por exemplo, televisores, você sabe muito bem, a gente fez uma parceria com o Magazine, onde eles queriam fazer um leilão de melhor preço. Legal. Melhor preço, olha, vou frisar, melhor preço para a reciclagem não existe. A reciclagem, você separando os produtos para que você recicle os produtos, você não consegue melhor preço só para reuso. E eu cheguei e falei para eles, olha, vamos fazer um contrato do qual nós vamos fazer a separação dos produtos, porque são telas quebradas de magazines. Então, nossa, são pequenos defeitos. Não, né? A tela quebrou, acabou, não funciona mais a televisão. Né? Ela fica toda rachada, não dá imagem. Mas as placas e os acessórios funcionam. Tá. Falou, olha, você quer o melhor preço? Nós vamos buscar o melhor preço para você. Só que nós vamos ter que reutilizar placas e acessórios. Beleza? Fábio, mas e o resto? Não, o resto nós vamos fazer a destinação, a reciclagem. Sim. E eu vou te dar um laudo disso, vou te mostrar isso. Vem aqui, venha ver como é que nós vamos fazer. Então quando você falou da TV, aí ela me perguntou, você tem essa placa? Ele falou, essa placa eu não tenho, porque a gente tem televisores mais novos, né? Porque estão sendo comprados e quebrou no caminho, a gente adquire e faz esse processo. Nós vamos ter daqui, 2 anos a pessoa precisa, nós vamos ter esse material estocado aqui, né? Então o processo da economia circular, ela veio ampliar o ciclo de vida. Nós vamos falar em obsolescência programada, né? Como consumidores, o próprio telefone é uma obsolescência programada, né? Estamos falando do iPhone 7, que ele não está mais sendo, não consegue mais atualizar. Então quer dizer, tem muitos equipamentos. Teve uma programação, poxa, você não consegue mais usar o telefone. Talvez só para falar, mas não para você usar como um smartphone. Então há uma obsolescência programada. Justamente para vender mais, para poder vender os seus Com certeza, produtos. Porque nenhuma empresa nasce sem precisa vender, ela precisa, a gente precisa descartar, né? O que a gente está querendo mostrar é que isso está ficando no passado, que as empresas estão e precisam cada vez mais pensar num circuito fechado e nos moldes da economia circular, porque a gente não vai entrar muito nessa tese, mas uma das perguntas que mais faziam, né, para você, para Brasil Reverso, até para mim quando estava com essa frente era, e os prejuízos ao meio ambiente? Porque isso são vários, são diversos, a gente nem precisa citar. Você, ao descartar o eletroeletrônico no lixo comum, eu não tenho nem coragem de pensar isso, mas acontece. Muito. E existem números ainda. Eu falo que, né, é complexo que você busca a referência, fica lá em 2014, no máximo em 2020 a gente tem alguns números aí, mas a gente está em 2023 e a gente sabe que é muito resíduo, porque se a meta não está sendo batida, para onde está indo esses resíduos? Existe reciclagem formal, a gente sabe, né? Mas tá indo para os aterros, está indo para local que não deveria ir.
é só ver enchente na TV, você vê lá aquelas TV boiando, aquelas coisas passando naquela enchente, uma hora elas param. Aonde? Nos rios, nos córregos, nos aterros, e N metais pesados sendo, né, contaminando, absorvendo, saindo desses equipamentos. Então, assim, isso é inegociável. Eu acho que o consumidor está ficando muito exigente. Olhe seus filhos, olhe tudo. Só que a gente não pode só falar em futuro, porque o BO tá aqui com a gente. Né? Veja os estudos lá, Unicamp, que traz o percentual de metal pesado na água. Né? Veja os estudos de pessoas com presença de metais. Então está tendo muita até alternativa para você se descontaminar de metais pesados, porque ele está presente em vários momentos aqui do nosso dia a dia. Então, assim, é preciso pensar em ecodesign, em reuso, em reciclar, em realmente repensar se eu preciso disso a todo momento, se eu preciso me atualizar, porque existe um outro momento que a gente está vivendo, que é a inteligência artificial, e ela está muito rápida e ela é assustadora. Isso vai fazer com que a gente consuma mais ainda eletroeletrônico. O ser humano quer cada vez mais aumentar com artefatos que nos deem mais facilidade no nosso dia a dia. Com certeza. Vai na escola do seu filho. Você vai ver lá que... Tablet. Meu filho recebeu um notebook. Tablet, Meu filho recebeu um notebook. Está no primeiro colegial, recebeu um notebook. Cada aluno tem um notebook. Lógico, possivelmente vão ser reutilizados nos outros anos, né? Mas na nossa época era lousa com giz. Agora tem a lousa inteligente. Agora sim. E outra... Na nossa época, a gente copiava. Hoje eles pegam um smartphone, tiram foto e em casa estuda. Né? Às vezes eu fico vendo meu filho com o telefone na mão. O que você está fazendo? Estou estudando. Estudando com o telefone. Mal sabe ele que o chat G, como é que é esse chat novo ali agora da inteligência artificial? Como é que é o nome? Nossa, vocês não é possível. Não, mas Depois eu trago ele aqui. Toda é só matéria... escrever lá que ele vai falar pra você. Ele fala. Não, mas é que toda a matéria está num aplicativo da escola e ele está estudando. Ele está estudando. Eu falei, mas eu deixei um computador para ele. Não, é mais fácil aqui no celular. Então, assim, imagina, nós estamos falando em 2023, né? Sei lá, 20 anos atrás, a gente imaginava uma coisa. Nós estamos hoje num outro mundo, outro tecnológico. Sim. Em 2020 tinha smartphone? Eu não me lembro. 2020? Desculpa, 2000 não tinha smartphone. Tava chegando. Eu acho que smartphone acho que não, era analógico ainda. O jogo que tinha é aquele joguinho da cobrinha. Né? Então hoje nós víamos lá na época em 1985, quando lançou o De Volta para o Futuro, que eles se falavam olhando na TV e está acontecendo, é isso que está acontecendo. Aquele filme meio assustador. Eles só jogaram que eles acharam que era um pouquinho antes, né, que ia acontecer, foi um pouquinho depois. Mas, talvez para a população, mas antes já deviam ter desenvolvido. Mas imagina o que vai ter daqui para frente. Os carros elétricos, bateria. Bom, carros elétricos, né, sei que vocês também até já foram procurados em um momento para a solução de baterias de carros elétricos. Mas a bateria já tem solução. E ela tem né? O problema é que nós somos procurados para tentar reutilizar a bateria. Que ainda não tem disponível velhas, eu acho. Não, acho que já tem. Só que já existe uma solução para a bateria. É a mesma solução para as placas eletrônicas. Elas são exportadas de uma maneira diferente. Né? Ela não pode ser exportada de maneira in natura, porque ela está energizada e ela pode pegar fogo. Tem baterias de íon lítio, que não... Lembra que tinha algumas baterias de celulares, alguns celulares que não podiam entrar em avião, porque ela tinha uma combustão espontânea. E ela é perigosa se ela for armazenada de maneira errada. Mas já existem empresas aqui no Brasil que faz a desenergização, a trituração desse subproduto. Ele faz uma black mass, que ele chama de uma massa negra, como se fosse uma cinza, né? Que é assim que é retirado os metais preciosos das placas. E ela exporta blackness. Lá ele vai tirar o lítio.
vai reutilizar o lixo. Sim. Então, assim, não é mais um problema para nós. Só que perto do custo de fabricação, onde os fabricantes, olha, eu queria reutilizar, eu queria um melhor preço, ainda não existe. Pode ser que seja, mas pelo volume que vai ser... Vai ser daqui a alguns anos? Não sei. Bom, aqui vai ter a solução para tudo, tenho certeza disso. E é muito bom falar porque nós também participamos num momento de uma empresa de brinquedos, então existe uma dinâmica aqui muito versátil, muito possível. A Brasil Reverso, ela deixa, e o legal de vocês é que muitas vezes vocês não podem de cara dar a solução, como um respeito à hierarquia do decreto que tem que ser procurado pela unidade gestora, mas vocês sempre dão esse amparo, né, Fábio? Você sempre vai dizer o melhor caminho. Sim. Então eu posso dizer que sim, aqui tem a solução para tudo. Se não tiver, o Fábio ele vai mostrar o melhor caminho. Ele traz até alguns momentos essa consultoria para a empresa. Sim. A BRS, que é a Brasil Soluções, eu também sou suspeita porque eu acho, como uma consumidora atual, eu vejo muita oportunidade mesmo de um negócio que cresce cada vez mais. Nós chamamos de eletroeletrônico sustentável, né? Também. Ele é um eletroeletrônico sustentável. Eu sei que vocês estão ali batalhando nos bastidores, pensando nas melhores estratégias, porque é complexo ainda toda a questão por trás, até mesmo de fiscal, contábil, né? Bitributação. A gente não tem uma legislação, né, que nos incentive muito ainda, mas eu sei que todos os dias saem estudos, decretos, portarias, oportunidades. Nós temos aí um assunto muito novo em pauta, né, que é os créditos de reciclagem, que também teve uma alteração. Então, para a gente finalizar um pouco desse bate-papo, eu queria só que você falasse nesse cenário, economia circular é possível, né, Fábio? Ela é possível e ela tem que existir, né? E está acontecendo. Porque antigamente, quando nós falávamos da economia linear, era você extrai da matéria-prima da terra, fabrica, usa e descarta de novo. Joga no aterro. Aí você retira de novo da natureza, usa, descarta, joga. Não, a economia circular ela tem que existir em todos os aspectos, seja no resíduo sólido eletroeletrônico ou qualquer outro tipo de resíduo sólido, né, que dê para ser feita a reciclagem. Eu sempre falo, o plástico ele não anda para os rios, ele não anda para os mares, ele vai pela mão do ser humano, ele vai pela falta de saber do ser humano. Sabe, não, vou jogar aqui porque vou descartar aqui. Não, vai chover, ela vai ir para o esgoto para o rio para o mar. Então, por isso que a responsabilidade é compartilhada. Né? E eu acho que a ação tinha que ser feita não só para retirar dos oceanos os plásticos, que nós temos que retirar porque já está no oceano, mas olha, conscientizar, não jogue para evitar que vá para o oceano. Exato. Né? É mais fácil. Então isso nós estamos falando da garrafa plástica, de qualquer tipo de plástico, mas qualquer tipo de resíduo. Qualquer tipo de resíduo. Então, descarte da maneira correta. Se você não for descartar, é o que ele fala, se você precisa, compre. Se não precisa, não compre. Exato, né? repensa. Não repense. Né? Mas se comprou, utilize de uma maneira que você possa dar um prolongamento do ciclo de vida dele e descarte de maneira correta. A economia circular, ela veio para ficar, é uma necessidade. Não tem como falar assim, olha, os recursos naturais eles são finitos. Então nós temos que ter outras alternativas para que isso... Vimos isso na pandemia, né? Exatamente. Escassez de diversos componentes. Legal. E enquanto a gente está aqui atrás está aí acontecendo, a produção está acontecendo. Foi muito legal o nosso papo, daria mais vários episódios e séries aqui. Eu agradeço por você novamente ter aberto as portas. Fica aqui a minha mensagem que tem o site da Brasil Reverso, tem vários canais que
Inclusive tem um webinar na íntegra nosso no canal do YouTube, com vários especialistas do tema, onde dá para trazer mais conteúdos ainda, né? Abordar algo e creio que as portas estão abertas para quem tiver dúvida, quem quiser buscar soluções, entender, conhecer. Aqui é onde as coisas realmente acontecem na reciclagem de eletroeletrônicos. Eu que agradeço, Camila. As portas estão sempre abertas. Eu agradeço o convite. É sempre muito bom a gente conversar a respeito disso. Eu sei que você é uma entusiasta no assunto, gosta do assunto. Se deixar aqui, a gente fala 2 horas. As portas são abertas, se quiser voltar, fique à vontade. A gente pode falar de outros assuntos do momento que estão acontecendo. Várias tendências. Vamos falar de um assunto específico, vamos falar. Vamos. Nosso canal no YouTube é Brasil Reverso. Nossos canais de Instagram também é Brasil Reverso. E na Brasil Reverso Soluções, é Brasil Reverso Soluções. Caso queiram entrar em contato, nosso e-mail para contato é suporte@brasilreverso.com.br. Tá ótimo. Tá Obrigada. Bom. Obrigado a você. Agradeço a todos também pela disponibilidade em autorizar a nossa participação, principalmente ao seu Antônio. Obrigado. Obrigada. Até mais. Até.